Hoje é dia 16, segunda-feira, e esse é o nosso terceiro editorial do dia. Muito obrigado em estar agora conosco num chá da tarde para a gente discutir um pouquinho as questões políticas que estão rolando no Brasil. Uma delas, que a gente vai discutir agora com vocês, é a questão do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Pois é, o bonito, enquanto o Brasil está pegando fogo, enquanto há um risco de colapso no Brasil, um lockdown total, um shutdown total, o bonito resolve tirar férias de uma semana. E aí, qual o seu posicionamento sobre isso? Meu posicionamento é que o governo mostrou a que veio. Nada, tá pouco se lixando com o Brasil. Quanto pior, melhor para essa turma. Outro ponto também é outro ministro do Lula que entra na mira. Pois é, a Câmara dos Deputados agora começa a cobrar o Mauro Vieira sobre a manifestação dele de não deixar que o Comando Vermelho e o Primeiro Comando da Capital sejam categorizados como grupos terroristas. Afinal, o porquê o governo e o Itamaraty articulou a favor desses grupos criminosos. Também a gente anunciou um caso gravíssimo que aconteceu nos Estados Unidos com a morte de uma parlamentar, seu esposo, e o atentado contra um senador. E agora, o suspeito de atirar em parlamentares nos Estados Unidos acaba de ser preso. A gente vai falar sobre essa prisão que já foi divulgada pelo governo agora norte-americano. Também temos novas atualizações sobre os vereadores e prefeitos brasileiros que estão em Israel nesse momento. Então chega nova informação sobre a situação deles, inclusive matéria na Globo News também. O general Hamilton Mourão faz críticas à diplomacia do governo Lula, falando que é uma vergonha o que o governo está fazendo em relação a Israel. Outro ponto também são declarações bombásticas que o advogado Jeffrey Chechini fez à revista 4x4, onde ele fala sobre o Mauro Cid, e sobre como o Mauro Cid está enterrando a trama golpista, tanto defendida aí pela esquerda e pelo Supremo Tribunal Federal. Outro ponto que a gente vai falar também é o Lula, entrando em brigas que ele não consegue vencer. Pois é, agora ele tem um novo alvo, um novo inimigo que já não gosta muito dele, que é o agro. E o Lula acaba de emitir uma portaria que vai direto contra o agro brasileiro e vai ter reação. Outro ponto também é uma matéria do Globo, que fala o quanto a imprensa está simplesmente interessada em regulamentar as redes sociais junto com o Supremo Tribunal Federal. E aí uma matéria da Gazeta do Povo que fala que contra a democracia alguns posts serão retirados. Mas a gente precisa falar o que é ser contra a democracia. E aí também a questão da inteligência artificial, da criação de posts que alguns se confundem com a realidade, para que se possa analisar o impacto disso nas eleições de 2026. Enfim, tem muita informação importante que a gente traz nesse terceiro editorial, o nosso chá da tarde aqui com vocês. Então, antes de mais nada, muito obrigado pela confiança, pela credibilidade, e a gente vai trazer todas essas informações. Se você puder e tiver a possibilidade de cogitar se inscrever no canal, te agradeço muito. Se você puder se inscrever e estar sempre recebendo as melhores informações. Pessoal, não sei se vocês perceberam aqui o banner. Opa, é de cá. Eu sempre confundo essas câmeras, tá? De cá tá o contato da Imigra Mais. Você vai entrar em contato conosco, vai agendar uma consulta, é um valor de R$100 a consulta, tá? Então você vai entrar, consultar. Olha só, se você pretende uma alternativa do Brasil, um lugar onde você possa sair com tranquilidade, onde o imposto de renda estrangeira é zero, onde não tem imposto sobre herança, onde o custo de medicina é de graça, um país seguro, e que se estourar uma guerra no Brasil, você que tem um filho aí de 18 anos, pode colocar ele no carro e atravessar a fronteira correndo. Entre em contato, só apontar aqui para o QR Code ou aqui para o número aqui, manda uma mensagem. Faça o seu primeiro atendimento, agende uma consulta se você quiser maiores informações e a gente vai mostrar para você o quanto é importante, inclusive em relação à residência fiscal. Se você não aguenta mais pagar os impostos que o Brasil te cobra, a residência fiscal no Uruguai é uma importante medida. Entre em contato aqui que a gente tira o esclarecimento para vocês, tá bom? Feito o jabá, bora para informação.
o seguinte, pessoal, uma nota aí que a gente poderia colocar de 1 a 10, qual nota você daria para o ministro da Fazenda ou ministro da Economia que nós temos hoje? Porque enquanto o Brasil está pegando fogo, enquanto a gente está observando, né, tem uma tentativa exacerbada de aumento de imposto para ferrar cada vez mais o brasileiro, acabar com o Brasil, o bonito resolve tirar férias. É isso. Haddad tira férias em meio a embate na Câmara sobre a alta do IOF. Parece que o governo Lula, né, tá a ponto de tomar uma grande derrota. Tá confiando demais, mas não vai ser tão simples assim. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, iniciou férias nesta segunda-feira, em meio à reação do Congresso às medidas do governo que elevam impostos. É até um desrespeito, né? A ausência de Haddad ocorre no mesmo dia em que a Câmara dos Deputados analisa um pedido de urgência para votar um projeto que tenta derrubar o reajuste no imposto sobre operações financeiras. Olha, observem as digitais dos deputados e senadores que votarem contra esse PDL ou o de urgência. Esses não merecem os seus votos em 2026, podem ter certeza disso. Estão muito mais nesse projeto, né, ou esse projeto negativo do governo, muito mais favoráveis a isso do que literalmente favorável ao Brasil. Tenho dito. Mas o único embate não é esse, não. Mauro Vieira também está na mira. Lembra que o Donald Trump mandou um enviado aqui, o David Gamble. E a proposta é simples. Olha, nós vamos categorizar o Comando Vermelho e o Primeiro Comando da Capital como grupos terroristas. Ao fazer isso, os Estados Unidos estabelecem para si a possibilidade de investigar quais políticos estão ligados ao crime organizado, quais entidades, quais ONGs, tudo isso começa a ser investigado pelos Estados Unidos. E aí você pode me perguntar, Sandro, mas isso não é violar a soberania nacional? A resposta é simples. Não, claro que não. O Brasil é signatário de tratados e convenções internacionais. Nos primeiros artigos da Constituição, né, está o princípio da autodeterminação dos povos e o combate ao terrorismo. Sim. Então, a partir do momento que o Brasil incorpora na sua Constituição essa decisão de combater o terrorismo, a partir do momento que o Brasil é signatário de acordos e convenções internacionais que diz para combater o terrorismo, ele abre mão da sua soberania para que investigações sobre crimes ligados ao terrorismo possam ser investigados aqui. Então, sim, os Estados Unidos podem investigar. O problema é que a gente sabe hoje, e até o Lula falou isso lá na Interpol também, que o crime organizado já está envolvido na política, no judiciário e, inclusive, no futebol. Agora, a grande questão é, imagina os Estados Unidos liberando para o mundo inteiro ver e para o Brasil ver, olha, esse candidato aqui teve um diálogo certo dia com esse membro dessa facção terrorista. Teve um diálogo com esse membro dessa facção terrorista. Imagina isso. Imagina sem o Alexandre de Moraes poder mandar retirar esse post. A coisa é tensa, não é? Pois é. Agora a Câmara dos Deputados quer cobrar o porquê o Itamaraty, do governo Lula, não quer reconhecer nem o Comando Vermelho, nem o Primeiro Comando da Capital como terrorista. A Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, que é a CREDEM, da Câmara dos Deputados, aprovou nesta sexta-feira um pedido de informações ao Ministério das Relações Exteriores sobre a atuação da diplomacia brasileira nas negociações do acordo internacional firmado com a Argentina e o Paraguai. O requerimento, apresentado pelo deputado Gustavo Gaia, questiona por que o Itamaraty solicitou a exclusão de menções às facções criminosas, Primeiro Comando da Capital e Comando Vermelho, como organizações de perfil terrorista, no texto final do Pacto da Cooperação em Segurança na Tríplice Fronteira. Sim, literalmente o governo Lula atuou para proteger essas duas facções para que elas não sejam categorizadas como terroristas durante o evento da Tríplice Aliança ali, ou seja, com Argentina e Paraguai. Argentina e Paraguai queriam categorizá-las como grupo terrorista e o Brasil falou, não, tira aqui os dois bonitinhos, né, dessa categoria. Pois é, eles vão ter que se explicar, mas infelizmente no Brasil, né, a gente já sabe o porquê, né, que isso acontece, infelizmente. Vamos lá, pessoal. A gente ficou chocado ao ver o caso, né, em que
uma congressista, a Melissa Hortman, e seu esposo foram brutalmente assassinados nos Estados Unidos. Acontece que o atirador, ele adentrou, ele estava usando, né, um chapéu de cowboy. É impressionante, né? Você vê as fotos assim, né? Você nunca imaginaria que é um assassino brutal. Que matou a deputada, matou o esposo, matou também, atirou contra um senador e a sua esposa, graças a Deus, eles estão bem, né? O Luther Boulder, ou Vance Luther Boulder, ele é acusado de atirar também contra senadores. E esses senadores são democratas, ou seja, são de esquerda. O governador de Minnesota, ele entende que foi motivação política. A motivação foi política, de cunho político, né? Agora, não se sabe o que foi essa motivação, qual o cunho disso. São o simples fato de serem democratas? É o simples fato de serem de esquerda? Ou tinha alguma aliança, algum acordo não cumprido? Porque a gente vê muito isso acontecendo. Uma coisa é certa, o governo dos Estados Unidos disse que vai investigar, vai querer a punição, vai buscar a punição. Foi feito, né, pelo governo uma oferta de $50 mil por quem denunciasse o paradeiro, né, do Vance Luther, que é esse cara aí do chapéu aí, que partiu, né, abriu fogo contra a deputada e seu esposo, tá, pessoal? Então, esperamos que seja desvendado esse caso e que se realmente foi ele, né, que vá para a cadeia, e repudiamos qualquer ato de violência. Vamos lá, pessoal. Você hoje, se você fosse um candidato, você pretende ter um cargo eleitoral, deputado, senador, ano que vem governador, você ia querer estar do lado do Lula, mesmo sabendo que a popularidade está horrível? Pois é, teve gente que apostou nesse sentido e parece que não deu tão bem. A Simone Tebet resolveu comparecer num evento de comemoração aos 110 anos de Três Lagoas. Eu, particularmente, conheci Três Lagoas, fui naquele parque que tem ali de Três Lagoas, lá no Mato Grosso, e lá ela foi simplesmente vaiada, né, no desfile cívico de aniversário de 110 anos de Três Lagoas. Olha só o momento em que ela foi discursar. Simone Tebet. Bom dia, Três Lagoas. Bom dia, Cassiano. Gostaria de, em seu nome, cumprimentar todas as autoridades que se fazem aqui presentes. Gostaria de cumprimentar toda a população de Três Lagoas, dizer que é uma honra e um orgulho muito grande ser filha dessa terra. O ano era o ano de 2005. Há exatamente 20 anos atrás, muitos sequer eram nascidos. Pois é, a matéria do Campo Grande News, tá, pessoal? Olha, é óbvio que quando a gente observa, né, a forma que o governo Lula vem tratando o agro, né, e a gente está diante de uma capital do agro brasileiro, né, a gente está diante de uma terra que o agro é forte, como Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul, é óbvio que o tratamento, né, para quem está do lado do Lula é esse. Olha outro caso aqui. Governo Lula quer rastreamento agrotóxico e gera embate com o agro. Esse discurso do governo Lula, de meio ambiente, esse discurso europeu, não cola aqui no Brasil mais. Ninguém está convencido. O brasileiro, ele está querendo competitividade, ele está querendo crescer sua economia, ele está querendo emprego, ele está querendo riqueza. É isso que ele busca. Uma portaria do Ministério da Agricultura estabeleceu diretrizes para o Programa Nacional de Rastreabilidade do Agronegócio e Afins. E foi mal recebida pelo agronegócio. O setor aponta exigências técnicas e logísticas onerosas demais. Só querem ferrar o agro brasileiro. Sem viabilidade operacional, a bancada do agro prontamente reagiu e se organiza para derrubar via Congresso a medida do Poder Executivo. Cara, quase todas as medidas do Poder Executivo estão correndo atrás do Congresso para tentar solucionar os problemas que o próprio governo cria para a economia brasileira. Na sua opinião, a economia está indo bem ou está indo mal? Eu acho que você junta os dois. Para mim, está indo bem mal, né? Essa é a verdade. E aí fica atrapalhando um dos setores, que é o setor mais produtivo, que é o setor agrícola, né? O setor do agronegócio. Acabou de aumentar imposto, né? A um fomento
de investimentos do agro, né, que é o LCI, né, do LCA, perdão. Então, assim, o governo só vem andando na contramão. Isso é fato. Vamos lá, pessoal, vamos trazer aqui uma atualização sobre os prefeitos que estão em Israel. Matéria excelente, né? Do Record, boa notícia para todo mundo. A comitiva de políticos brasileiros que estavam em Israel chega à Jordânia. Pois é, a comitiva de políticos brasileiros que estavam em Israel conseguiu chegar à Jordânia na manhã de segunda-feira. A informação foi divulgada pela Confederação Nacional dos Municípios em nota oficial. Participavam da missão prefeitos, vice-prefeitos, vereadores e secretários de diversos municípios brasileiros, incluindo o Distrito Federal. Então, assim, ótima notícia. A Globo News também anunciou, né? Para vocês aqui, Daniela Lima anunciando aqui essa excelente notícia. A Patrícia Marques, repórter da TV Globo, Globo News, a Patrícia Marques, repórter da TV Globo, Globo News, confirmou com a Polícia Federal que a primeira comitiva de prefeitos chegou à Jordânia. A Patrícia Marques acaba de confirmar com a Polícia Federal que a primeira comitiva de políticos que estava em Israel para uma espécie de seminário sobre segurança e acabou ficando presa no país por conta das ações dos bombardeios, chegou à Jordânia e estão agora no processo para fazer a imigração. De lá eles vão contar com o apoio do governo brasileiro para poder voltar ao país. Isso ainda vai ficar mais claro. É uma comitiva pequena, a apuração da Patrícia Marques seriam ali no máximo 12 pessoas num primeiro momento. A Patrícia... Pois é, pessoal, esperamos que sejam todos, né? Parece que a comitiva que lá estava era maior. E nessa questão ainda, né, de Israel e tudo mais, teve uma publicação do próprio Hamilton Mourão, que é interessante, né? A gente vê como que está a diplomacia brasileira, vergonhosa, como sempre. General Mourão, a diplomacia do governo Lula III segue ao galope, se distanciando do espírito da civilização ocidental e dos valores democráticos. Ao atacar Israel e defender o regime tirânico do Irã, o viajante, fecha aspas, mostra que abriu mão definitivamente da racionalidade e que, em verdade, admira, sem pudores, as autocracias e ameaçam todo o nosso modo de viver e pensar. É impressionante, né, como o Supremo Tribunal Federal, o TSE, à época, na verdade, categorizava como fake news se você falasse que o Lula estava sempre do lado errado. Né? Quando saiu uma publicação de que o Lula, né, tinha alinhamento ideológico com Daniel Ortega, mandaram retirar do ar. Será que vão mandar retirar do ar agora, né, de que o governo Lula fez uma nota em prol do Irã e contra Israel? Ou seja, contra Israel, se fez contra Israel, automaticamente está a favor do Irã. E aí? É fake news? Não é fake news? Né? Vergonha tudo isso, né? O Brasil precisa tanto se alinhar às democracias e começa a partir, né, do lado totalmente oposto. Vamos lá, pessoal. Outro ponto que a gente precisa discutir, vamos falar de Mauro Cid. Pois é, teve uma publicação do Jeffrey Schickini, onde ele fala que o Mauro Cid simplesmente, né, deu uma rasteira gigantesca no Supremo Tribunal Federal, né, onde ele simplesmente jogou por terra toda essa narrativa sobre essa suposta trama golpista que não convence muito. Acompanha, né, o trecho aqui da fala do Jeffrey Schickini. Até a denúncia, eles tinham o controle da acusação. Com o depoimento do Mauro Cid, acabou. Perceba que a forma como o ministro Alexandre de Moraes conduziu a audiência deixa muito claro o medo que eles estavam que o Mauro Cid tropeçasse. E mesmo assim ele tropeçou. O Mauro Cid, a única prova da acusação, a única testemunha da acusação, tudo que o processo da trama golpista tem, disse que não houve tentativa de golpe com suas próprias palavras na única audiência judicial que o processo do Bolsonaro terá. Todos os pontos da denúncia, o Mauro Cid, veja, não foram as defesas que desconstruíram a acusação.
A acusação desconstruiu a acusação. Na falta de provas, a acusação só tem o Mauro Cid. O Mauro Cid disse: não houve tentativa de golpe. E o Brasil viu. Isso foi televisionado. Isso está gravado para sempre no YouTube da TV Justiça. Esse processo é uma farsa e é impossível que ainda exista quem defenda essa farsa. Pois é, né? Fica difícil você discutir aqui que esse processo tem, no mínimo, né, uma seriedade ao nível de falar que o depoimento do Mauro Cid é sério, né? Então, assim, escancarado, que é uma medida exacerbada, só querem um objetivo principal, já tiraram o Bolsonaro da jogada com a inelegibilidade, porque participou de uma reunião com embaixadores, e outra porque participou de um comício do 7 de setembro. Sem condenação criminal, sem nada disso, o cara tá inelegível. Não bastasse isso, prendeu um monte de gente só para chegar na prisão do Bolsonaro, presos injustamente do 8 de janeiro, para agora, né, chegar no final do golpe agora, né, da narrativa do golpe, vem esse discurso mequetrefe do Mauro Cid, que não convence ninguém. Pessoal, essa publicação aqui do Texas Moody, né, da Let Journalist Review, eu achei interessante isso aqui, eu acho que é assim mesmo que se fala, né, do Knight Center. Ela diz o seguinte: 78% dos brasileiros, ou seja, quase a totalidade, acham que jornalistas tentam esconder os seus erros, diz pesquisa do Reuters Institute. Vamos lá, vamos entender aqui, né? Segundo as informações, hoje, as pessoas preferem tomar informações de influenciadores, de canais do YouTube, Instagram, que eles confiam, eles têm mais credibilidade nessas pessoas do que no jornalismo tradicional. Saiu hoje uma pesquisa onde o William Vac se manifestou sobre ela, em que 75% dos entrevistados acreditam que os jornalistas, com perdão da palavra, são todos vendidos. Ou seja, se o Pix cair, eles falam o que você quer. Ao contrário, né, de que alguns influenciadores são muito mais independentes, né, não dependem do dinheiro do governo ou do político A ou B, eles só dependem da audiência e da opinião das pessoas, então eles são muito mais sérios nesse sentido. E aí, eu queria que vocês me dessem a sua opinião hoje. Você prefere receber a informação aqui do nosso canal, ou receber a informação ou de outro canal que você acha que tem mais credibilidade que o meu? Pode colocar aí no comentário. Ou você prefere receber da mídia tradicional? Qual é o seu posicionamento? Eu queria que você visse aqui comigo, né, o William Vac falando de como é vista a imprensa hoje, né? A força do populismo da imprensa em expansão. Olha só isso. E agora a parte que me toca, a mídia convencional, eu sou parte da mídia convencional, está mais preocupada em ganhar dinheiro do que em dizer a verdade. Aí o resultado é catastrófico para mim, que sou da mídia convencional. 75% dos entrevistados disseram isso. E aí, para onde a gente vai, Casanusa? Eu acho que a polarização é o resultado natural desse processo. Quer dizer, a polarização é tanto a causa quanto um desdobramento da perda progressiva da confiança nas instituições. Quer dizer, em parte, as pessoas passam a ficar desconfiadas do sistema na medida em que elas veem a sociedade se rompendo do ponto de vista ideológico, né? E agora... Então, segundo ele aqui, é a polarização que causa essa percepção. A minha visão é que o brasileiro hoje ele tem uma percepção maior da realidade. Minha visão é que o brasileiro hoje, ele deixou de se preocupar em quem são os 11 jogadores da seleção brasileira, estão preocupados em quem são os 11 ministros do STF. Eles estão preocupados e acompanharam quais eram os jornalistas mequetrefes que atacavam o Bolsonaro por causa de Ema ou da baleia e que hoje fica calado por causa do escândalo do INSS. Quem são os jornalistas que ficam calados ao ver um governo absurdamente sem noção
que fica atacando Israel e esses jornalistas ficam calados. Em 2020, Carvalho, o Olavo de Carvalho, já falava o seguinte: no Brasil, a imprensa é contra a liberdade de imprensa. Se ela está dentro do establishment, outros da imprensa livre não podem atuar. E hoje se virou contra os influenciadores. Matéria do Globo, olha o que saiu. Sem regulação, a desinformação cresce enquanto o Congresso brasileiro existe a legislação sobre as redes sociais. Pensa o seguinte, funciona assim. Hoje, eles vão pegar o meu vizinho porque é de direita. Amanhã, vão pegar o outro vizinho porque ele é homossexual. Depois da manhã, vão pegar o outro porque talvez ele seja negro. Depois, porque é pobre. Depois, vai chegar até a mim. E quem vai me defender? A imprensa está fazendo exatamente isto. Não, pode pegar as redes sociais. Não, pode pegar a Jovem Pan. Quando censuraram o Brasil Paralelo. Quando falaram em caçar a Jovem Pan, a imprensa ficou calada. Que bom para vocês, né? Vai chegar até vocês. Matéria da Gazeta do Povo. Posts contra a democracia removidos por IA. Entendo os efeitos da decisão do STF. O STF criou uma balbúrdia. Criou uma bagunça literal. O artigo 19, ele era claro e evidente da lei do Marco Civil da internet. Devido ao processo legal. Se chega uma ordem judicial, seja por liminar ou por decisão transitada em julgado e diz, olha, essa matéria aqui, ela viola preceitos democráticos, porque ela, por exemplo, atenta contra a dignidade de alguém. Ela pratica o racismo ou pratica a homofobia. Então ela precisa ser retirada depois de uma decisão judicial. Isso é a lei, isso é a Constituição. Agora, não, mas o que foi dito aqui tem um excesso de ironia contra um deputado A ou um juiz B. Retira. Não, mas vai ter um devido processo legal? Vai ter uma ordem judicial? Eu posso me defender disso? Não. Não precisamos mais disso. Agora eu determino o que é legal e o que não é legal. É a este nível que nós estamos submetidos no Brasil. É óbvio, a gente não pode ser radical. Algumas coisas precisam mesmo serem observadas. Nós chegamos numa fase em que as coisas estão mudando de uma maneira acelerada. E eu queria que você prestasse atenção nisso. As IAs. Hoje, os vídeos, né? Acabou de ser liberado uma IA do Google aí, que os vídeos são realistas ao extremo. Em 2026, como você definirá o que é e o que não é IA? Esse é o ponto necessário. Porque eu, por exemplo, eu verifico todas as informações que chegam aqui para mim. Né? Então, assim, o trabalho que a gente tem para gravar os vídeos, os conteúdos, é árduo. Mesmo que seja um deputado, um senador, um veículo de imprensa. Se não tiver veiculado 2, 3, 4 veículos de imprensa, se eu não puder fazer a testagem, uma busca para saber se aquilo realmente é daquela forma, que hoje cada um tem a tendência a liberar uma matéria do jeito que quer. Eu não divulgo para vocês. Mas olha isso, matéria do Globo. Manipulação digital. O deepfake ultra realista eleva a preocupação para a eleição e desafia a fiscalização para 2026. Mas isso é verdade. O deepfake é um perigo. Imagina, né, essas inteligências artificiais circulando durante uma campanha eleitoral dizendo que o político A está passando propina para o político B com uma filmagem, mas aquilo é uma deepfake. Então, esse tipo de coisa tem que passar por um controle, sim. Que da mesma forma vai poder ser com a direita, vai ser com a esquerda. O problema é que só um lado político será filtrado.
Prática que já vem chamando a atenção de órgãos fiscalizadores desde as últimas eleições. Os conteúdos gerados por inteligência artificial ganharam um nível de sofisticação que promete levar a preocupação a outro patamar em 2026. Especialistas reforçam que vídeos ultra-realistas produzidos com imagens manipuladas, como os que circulam recentemente sobre o papel do presidente Lula e de integrantes do governo no escândalo dos descontos indevidos do INSS, ou de anúncios de impostos que nunca existiram e até de uma proposta de Bolsa Família para mães de bebê reborn, tem alto potencial de alterar o resultado de uma eleição. Na Justiça Eleitoral, os processos que mencionam as deepfakes, dos quais se encaixa um conteúdo de desinformação de IA, deram um salto de 2022 para 2024, anos eleitorais. É simples. Coloca, né, uma legislação de que os produtores daquele tipo de informação têm que ser penalizados, criminalizados. O cara que deliberadamente faz um vídeo de deepfake e publica e solta nas redes, esse cara está cometendo um crime. E aí não dá para mim falar que isso é censura. Tá entre nós. Né? Imagina um vídeo onde circula o Bolsonaro passando, sei lá, propina para o Mauro Cid num momento como esse. Um deepfake, um vídeo falso feito por IA. Vai inflamar as redes, né? Então, assim, tem medidas que tem como ser apuradas. Por exemplo, existe um software, um programa em que as plataformas podem utilizar, impedindo, né, ou categorizando que aquilo é uma criação feita por inteligência artificial. Hoje é fácil, não é difícil, de que até porque é criptografado, de que uma plataforma como Google, YouTube, Facebook, categorize aquilo como IA. Então, beleza. Tem que ter lá a legenda, ó, este vídeo foi gerado por IA. Entendeu? Para qualquer coisa, eu vou gerar uma IA para publicar, divulgar o meu celular, meu produto, por IA. Certo? Tá lá, ó. Este vídeo foi gerado por IA. Pronto, acabou o problema. Tá? Então, tem que ter uma faixa indicativa dizendo que é gerado por IA. Agora, ir lá, censurar, perseguir, isso aí é doideira, tá? Isso é doideira. Pode ter certeza disso, tá bom? E é isso, pessoal. Muito obrigado pela confiança, pela credibilidade de vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Lembrando a vocês, tá? Ó, o Uruguai tem uma medida muito interessante. O curso de medicina lá é de graça. Tem muita gente que vai para o Paraguai, um país muito bom. Gosto demais do Paraguai, mas mais perigoso que o Uruguai, mais barato. Mas mais perigoso que o Uruguai. E o curso de medicina no Paraguai é pago. Lá no Uruguai tem um curso de medicina totalmente gratuito. Basta você ser residente, da saída da residência aqui do Brasil e se tornar residente no Uruguai. E, para mim, é o país que mais recepciona bem os brasileiros de toda a América. Tá? Então, para quem acha que isso é viável, agende uma consulta. Tem um custo de R$100 a consulta. Você marca aqui, ó, no QR Code, você fala direto no WhatsApp ou manda uma mensagem aqui, salva o contato. Você vai agendar uma consulta para estar falando sobre isso, questão de impostos, medicina, tudo isso. A gente tira a dúvida de vocês. Fechado? Grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo editorial.